Bom, o problema da prisão do Lula continua sendo um problema iminente, né? Nós temos feito aqui a campanha. Uma coisa interessante que a gente deve dizer é o seguinte: nós fizemos a campanha contra a prisão do Lula e contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, nas favelas, né? Então, muita gente falou, não, porque a população apoia a presença do Exército nas favelas no Rio de Janeiro. Pode ser que uma parte da população apoie, mas essa parte da população não está nas favelas do Rio de Janeiro. Nas favelas no Rio de Janeiro, ninguém apoia nada dessa intervenção. É um caso absolutamente claro, não precisa... Por isso que é ruim, né? Se você não tem um partido político, você tem que acreditar na pesquisa de opinião da Folha, não sei de quem, e isso daí é sempre uma manipulação, né? A população, ela olha com um certo... com indignação essa presença militar. Uma boa parte da população sente que a ocupação militar é contra o povo, não é contra os traficantes. E vamos falar o que é verdade, né? Que ninguém se aventura a dizer isso daí, mas na maioria a população gosta mais dos traficantes do que da polícia e do exército. Essa que é a realidade também. Bom, a tarefa do momento é continuar essa campanha, né? Denunciar a intervenção militar e se mobilizar contra a prisão do Lula. Os advogados do Lula apresentaram aí as suas considerações sobre a sentença do TRF4, né? A Procuradoria parece que já apresentou também as suas considerações e está correndo o prazo aí para os desembargadores tomarem uma decisão. Ao mesmo tempo, né, há outros dois processos correndo aí que dizem respeito à situação. Um é a pedido de habeas corpus e outro a votação no STF. Logicamente que é papel, né, do PT, do Lula, dos advogados, de fazer todo esse trâmite jurídico e o mais intensamente possível, mas nós só podemos realmente ter confiança em que uma campanha, né, junto à população, junto aos trabalhadores, crie o clima de mobilização para botar um freio na perseguição política. Porque é uma perseguição política, o próprio Lula declarou claramente que é uma perseguição política, né? Falou que esses procuradores, o Moro, deveriam ser exonerados, que ele foi condenado sem absolutamente nenhuma prova. Então, dada essa situação, a única resposta possível, imaginável, é a da mobilização contra uma arbitrariedade que está sendo cometida, né? Não se pode acreditar que através de recursos aqui e acolá a coisa vai se resolver, né? Por mais que exista uma divisão bastante grande no interior da burguesia em relação a todas essas questões. É preciso intensificar a campanha, né? E levar a campanha a todos os lugares. Os comitês de luta contra o golpe já imprimiram mais de 50 mil cartazes, né? A ideia dos comitês é imprimir 200 mil cartazes, 500 mil cartazes, perdão, distribuir cerca de 5 milhões de panfletos e mais uma vez, né, nós vamos fazer isso aqui toda semana até a situação se decidir, nós estamos chamando todas as pessoas que queiram participar dessa campanha a participar, né? Várias pessoas se prontificaram a participar, a campanha tem crescido, né? Na internet as pessoas podem ver as colagens aí em inúmeras cidades do país, em vários estados do país, mas nós precisamos aumentar muito ainda essa campanha, né? Então é preciso fazer um chamado
a todos os companheiros para que participem da campanha. E mais uma vez também fazer um chamado aqui, as pessoas contribuam financeiramente para sustentar a campanha, que é uma campanha cara, né? Você desloca pessoas para determinados lugares, imprime materiais, há uma série de ações aí, né, que exigem financiamento. A contribuição dos companheiros tem sido boa, né? Nós já passamos nós estamos chegando nos 15% do que a gente pretende com a campanha, mas nós precisamos estimular ainda mais essa campanha, né? Quem puder contribuir, que contribua. Como nós dissemos na semana passada, quem puder contribuir muito, contribua com muito. Quem puder contribuir com um pouquinho só que seja, contribua com um pouquinho só, que tudo é uma ajuda. Quem puder participar a semana inteira de distribuição de panfletos e colagem de cartazes, participe. Quem tiver 1 hora por semana, participe também nessa 1 hora que você tem por semana, né? É com uma participação ampla, cada um fazendo aquilo que é possível, que nós podemos combater isso daí. Nós temos que lembrar, companheiros, que a questão da prisão do Lula é uma questão chave na situação política, né? Nós temos que ver que a intervenção militar no Rio de Janeiro tem muito a ver com esse problema da prisão do Lula. Não é por acaso que os militares decidiram ocupar o Rio de Janeiro um pouco antes da decisão sobre a questão do Lula. Não é por acaso, né, que há uma crise no STF e em outros lugares sobre a questão da prisão do Lula. Então, nós temos que ter uma compreensão disso daí, né? As pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento da crise nacional têm que intervir. Em certos momentos, eu noto o seguinte, que dado o nível de despolitização que o país teve, despolitização que eu digo assim, no caso, é na prática, né? Com o refluxo dos grandes movimentos de massa, muita gente acredita que se você fizer um comentário na internet já é uma coisa extraordinária. Logicamente, qualquer comentário até num bar em defesa de uma posição política correta é uma coisa que tem valor. Mas nós temos que entender que é preciso ter um movimento amplo. E para ter um movimento amplo é preciso sair às ruas. Sem sair às ruas não é possível. Que é preciso mostrar para muita gente na população que fica atordoada pela campanha da imprensa golpista, que há uma convicção totalmente diferente daquela que a imprensa mostra. Que o pessoal está protestando contra a arbitrariedade que está sendo feita. Se ninguém fala nada, prevalece aí o que os grandes meios de comunicação golpistas falam. Uma outra coisa, muita gente pensa o seguinte: pô, mas a Globo atinge todo dia, toda hora, todo segundo, todo minuto, milhões e dezenas de milhões de brasileiros aí, né, de maneira instantânea, automática, através da televisão, e você vai lá com um panfleto, né? É muito desigual essa luta. Bom, nós temos que entender o seguinte: a propaganda da Globo é uma propaganda reacionária. A função de um meio de comunicação gigantesco como esse é convencer a população de que aquilo que menos interessa para ela é o verdadeiro interesse dela. Você vê que a Globo tenta convencer o Brasil de que ficar sem aposentadoria que seria bom. De que você não ter direitos trabalhistas, isso é que é uma maravilha. Então precisa de muita propaganda mesmo para você conseguir algum resultado nesse sentido, porque é uma coisa louca, uma coisa esquizofrênica e até certo ponto idiota. Nós não estamos falando nada contra o interesse do povo. Nós estamos dando voz àquilo que é o interesse da população. Então, isso suprime uma parte importante, né, do desnível de forças que existe aí. Quando você vai num lugar e você fala, temos que defender a aposentadoria,
você consegue muito mais resultado do que a Globo falando todo dia que não tem que ter aposentadoria, que ficar sem aposentadoria, morrer de fome na velhice é a melhor coisa do mundo. Porque o cidadão tem dificuldade, ele fala assim, nossa, então, se eu ficar sem aposentadoria, eu não tiver dinheiro para o médico, nem para comer, nem para pagar o aluguel e tal, isso aqui é o bom? É complicado, né? O negócio da CLT também, qual que é a propaganda? A propaganda é que se você perder todos os seus direitos trabalhistas, eles vão, sei lá, criar mais emprego. Mas no emprego o cidadão vai ganhar 1/4 do que ele ganhava antes. Então, na verdade, não vai criar mais empregos. É bobagem. Se é que vai criar algum emprego também, porque isso aí também não está acontecendo. A propaganda toda é uma propaganda antirracional. Ela vai contra o senso comum das pessoas. Como eles falam muito, a pessoa não é nem que acredita, fica atordoada de tanto ouvir aquela baboseira. Mas quando você vai falar, não, já aí o pessoal entende. Porque se não fosse assim, um sindicato não teria força de convencimento sobre os trabalhadores. Né? Vem os patrões que têm muito mais dinheiro e fazem uma propaganda de que rebaixar o salário é bom. O sindicato vem e fala que não tem que rebaixar o salário, os trabalhadores tendem a ouvir o sindicato. É o interesse dele que está em jogo e ele tem melhores ouvidos para o interesse dele do que para os outros. O problema é que a gente não pode ficar esperando, né, que a população se junte e faça tudo sem que haja um esforço consciente e organizado para mobilizar essa população. Por exemplo, se você não vai na favela da Rocinha, você não vai saber que o pessoal não é a favor da intervenção militar. Essa opinião não existe, não se expressa. Mas quando você vai lá, começa a distribuir o panfleto, o cara fala, é isso mesmo e tal. Quando o outro fala, me dá o cartaz aqui que eu vou colar ali na minha rua. Quando tem essas manifestações, você percebe e você começa a ver, né, que se junta um certo movimento em torno daquela propaganda. Por isso que é importante, né, esse trabalho de propaganda, esse trabalho de agitação, que vai crescendo à medida que vai sendo feito. Né? Por isso nós estamos chamando todo mundo a participar. O pessoal tem que considerar bem o problema, né? Não vamos ficar em casa aí enquanto a raposa toma conta do galinheiro. Vamos prestar atenção no que está acontecendo. O momento é de uma extraordinária gravidade política. Não vamos ficar contando com a benevolência das instituições que deram o golpe. Vamos sair à rua e vamos fazer alguma coisa que é a única maneira que nós temos de defender os nossos interesses.